Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu vim aqui falar de algo que para algumas coisas é até meio que polêmico, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim falar sobre a Santa Ceia do Senhor. Hoje eu me peguei diante de uma situação, eu observando uma jovem lá da igreja, que ela sempre frequentou a igreja e eu vi que ela não participa da ceia. E não foi a primeira vez, eu senti o desejo de perguntar a ela por que ela não tomava ceia. Pelo que eu entendi, ela disse: eu sou indigna. Eu indigna por quê? Porque eu moro com um homem, eu não sou casada com ele. Aí foi o que eu entendi. E eu virei para ela e falei assim: meu anjo, você não é indigna, você tem vontade de se consertar com Deus, de coisa direitinho? Eu tenho. Então eu falei assim, eu pensei, então já é um ato de arrependimento que a pessoa quer se consertar. Aí eu quero chamar a sua atenção. Eu falei para ela conversar com o bispo, né, acerca disso, porque Deus me incomodou, não era de hoje, que ela tem que tomar ceia. Eu falei para ela, expliquei o que é ceia, eu vou falar aqui agora para ela, e que ela tinha que buscar para ela se fortalecer, se renovar, ser curada, né? Porque a salvação ela é individual, louvado seja o nome do Senhor. E por que na carta aos Coríntios, né, Paulo escreveu sobre a ceia, né, que o homem se autoexamine e não coma indignamente, porque senão ele será culpado do corpo e do sangue. Porque naquela época lá em Coríntios as pessoas estavam banalizando, louvado seja o nome do Senhor, a Santa Ceia, fazendo de qualquer maneira. Chegavam a comer como se estivesse esfomeado, uns comiam muito, outros não comiam nada, uma bagunça, não entendendo o real sentido da Santa Ceia que Jesus deixou pra gente, que é, né, a gente fazer em memória dele, né? Lembrando da morte, da crucificação, da carne moída na cruz, louvado seja o nome do Senhor, do sangue derramado na cruz, que é o sangue da nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, quando Jesus, o Senhor Jesus, ele ministrou a ceia, ele não falou acerca dessas coisas que as pessoas colocam. Se você, né, louvado seja o nome do Senhor, você está morando com alguém, realmente, biblicamente, isso é fornicação, né? É pecado. Mas se você está arrependido, quer se consertar, meu irmão, minha irmã, e de repente o seu companheiro lá não está querendo nada com nada, não quer ir na mesma caminhada que você, aí você não vai participar da ceia se é um ato ali de memória, de fé, de comunhão com a igreja. Eu acredito, Priscila, né, que Jesus, o Cristo, ele não olha para a pessoa com esse olhar, não. Se a pessoa está fazendo por prazer o pecado e não está nem aí para Jesus, mas se ela tem dentro dela, porque tudo que você faz sem fé é pecado, e aquilo que te acusa também é pecado, né? A pessoa está fazendo, não está nem aí, é melhor que não tome mesmo, porque você realmente vai ser culpado do sangue e do corpo. Mas se você está indo na igreja, meu irmão e minha irmã, você está frequentando, você é batizado. Eu perguntei àquela jovem, você é batizada? Você é batizada, você está vivendo, né, de uma forma errada, né? Mas você pode se consertar. O que te impede de tomar a ceia do Senhor? O que te impede de tomar a ceia do Senhor e você lembrar da morte de Jesus, do que ele fez na cruz e que ele está voltando? É um momento de autoexame, é um momento de você se arrepender, é um momento de você falar: Jesus, conserta a minha vida. Jesus não fez a ceia para os perfeitos, não. Jesus fez a ceia para os imperfeitos. Os discípulos que estavam ali na mesa com ele quando ele ministrou a ceia eram pessoas imperfeitas, ainda tinha um que era traidor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim aqui trazer esta reflexão, né, para você, meu irmão, minha irmã, né? Porque a salvação ela é individual. Aí você tá aí de repente há anos com uma pessoa que não quer casar com você, mas de repente você criou uma família, você tem filhos com ela, né? Você vai largar Jesus? Você não vai largar Jesus.
Você também não vai abandonar o pai dos seus filhos, você vai continuar buscando pela salvação da vida da alma dele, né? Fazendo campanha na igreja. Mas isso não vai impedir de você participar da ceia do Senhor. De lembrar da morte de Jesus, da crucificação em que ele está voltando, de fazer a sua autorreflexão, da remissão ali dos seus pecados, do que você precisa se consertar, de lembrar que você mesmo que está com o seu cônjuge ali indignamente, erradamente, mas você não quer estar assim, você quer se consertar, mas que também não depende só de você. Você tem uma família, você tem filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que quando a gente tem um coração quebrantado para Jesus, sabe? Que a gente tem um coração arrependido. Jesus, ele olha pra gente com amor, quando a gente busca ele com sinceridade, sabe? E quando você é sincero diante dele, você obedece a ele, ele sabe do que você precisa, né? Você tem uma família, de repente tem filhos, ele sabe que ele vê no seu coração um desejo de se consertar, de fazer a coisa certinha. Ele vai trabalhar na vida daquela pessoa que mora com você ali, né? Para vocês poderem caminhar juntos. O que não pode é você parar no meio do caminho, naufragar na fé, ficar parado espiritualmente, né? Deixar de cumprir os mandamentos do Senhor, porque é engraçado, né, que o homem, o ser humano, né, dessas igrejas que têm costumes e dogmas pesadíssimos, eles criticam, né, de repente a pessoa porque tem uma família, mas ainda não casou no papel e não depende só de um, às vezes depende dos dois, né, e se construiu uma família, eles às vezes discriminam ali aquela pessoa na hora da ceia, e Jesus não quer que a gente discrimine ninguém, né? O homem que faz o seu autoexame, não sou eu que tenho que te examinar, nem você que tem que me examinar, não. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando vem os dízimos e as ofertas, por que não discriminar? Aceita os dízimos e as ofertas, né? Os dízimos e as ofertas são aceitos, né? Então, já que a pessoa é indigna, então ela também, a oferta e o dízimo dela também não é digno. Então, enfim, eu não vou ficar falando muito nisso não, porque senão vai ter gente que vai me tacar pedra, né? Meu irmão, minha irmã, você não é uma pessoa indigna se você tem consciência de que você precisa mudar, que você quer se consertar. Você não pode pensar isso, que você é indigno, não. Deus quer uma pessoa que quer pessoas que tenham corações arrependidos, sabe? Arrependidos, não quer corações perfeitos, que se acham santos, perfeitos, não. Ele procura aqueles que adoram espírito em verdade, aqueles que estão arrependidos, que têm o coração ali contrito, né? Que são verdadeiros diante de Deus. Nunca deixe que alguém, né, faça você pensar que você é indigno. Você não é indigno, você não é indigno, viu? Você não é indigno e você não é indigna. A salvação é para você. Se você quer, é de graça, venha, é de graça, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Graça e paz.